Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por estarmos aqui. As crianças estão indo lá para suas salas e por estarmos nesse ambiente da graça, da misericórdia do Senhor, esse ambiente abençoador. Esse ambiente é abençoador para a sua vida? Você é abençoado quando está aqui? E você também abençoa quem vem junto com você. As pessoas se encontram, né? Nós precisamos também ser bênção. Glória a Deus por tudo que nós temos, por tudo que Deus tem nos dado. Gratidão demais poder estar com a família do Senhor, neste lugar onde, né, nessa igreja que é um lugar para amar e é para amar e o quê? Ah, tá bom. Porque você sabe por que é amar e ser amado ou não? É porque nós amamos a Deus e amamos ao próximo, né? E a gente também recebe o amor de Deus e recebe o amor do próximo. E não só nós amamos aqui quem está aqui, nós precisamos amar os que estão fora, né? Então, é por isso que nós, quando tem, né, convidados, nós ficamos muito felizes. São pessoas que nós, né, queremos demonstrar o amor de Deus que flui através da nossa vida. É assim que funciona no reino de Deus. Mas amém, eu quero hoje dar continuidade. Nós começamos na semana passada uma série chamada Metanoia, né? E quero dar continuidade hoje, relembrando o que é metanoia. Quem lembra aí o que é metanoia? Metanoia. Isso, mudança. Em geral a gente fala mudança de mente, é verdade, mas é uma mudança de mente que vai ser expressa através de atitudes. Não adianta só mudar a mente se a gente não levar isso para a prática, senão a metanoia verdadeira, ela não só muda a mente, mas ela vai mudar a nossa prática, a nossa vida, a nossa forma, né, a forma com que nós lidamos com as coisas, né? E nós falamos na semana passada já a respeito disso, que transformações profundas geram resultados eternos. Vamos falar de novo? Transformações profundas geram resultados eternos. Muito bem. Metanoia é a junção de duas palavras: meta, que é acima, superior, e noia ou nous, que é mente, tá? No grego. Então, fala de uma mente superior, uma mente que está acima, ela subiu um degrau, né? Então, e nós falamos sobre mudanças que nos elevam, que trazem mudança de nível na nossa vida, e é isso que nós estamos propondo, né? A proposta dessa série, então, é gerar em nós, despertar em nós, né, as mudanças que são necessárias para que a gente viva de fato aquilo que Deus tem profetizado para nós, para o nosso ano, que é um ano de avivamento. Amém. Então, essa é a proposta, não é? E nós falamos semana passada a respeito de mudanças que Deus faz, radicais, mudanças progressivas. Falamos que a Bíblia toda fala de mudança, não é? A Bíblia fala de mudanças que às vezes nem são tão fáceis. E começamos, né, a falar a respeito disso. E na primeira mensagem de Jesus, é interessante a gente até retomar essa questão, né, da metanoia, da mudança, porque na primeira mensagem que Jesus pregou, você sabe, Jesus começou o ministério dele fazendo um milagre lá no casamento. Mas quando ele começou a pregar, o texto é Mateus 4,17. Mateus 4,17 vai falar assim que daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer o quê? Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Essa foi a primeira mensagem que Jesus pregou. E essa palavra arrependam-se é metanoia. A primeira palavra que Jesus falou na sua pregação é: mude a sua mente, arrependa, sai do jeito que você está vivendo, muda o jeito que você está vivendo, porque tem algo melhor para você, porque o reino dos céus chegou. Amém?
E nós vimos, para finalizar aí a recapitulação da semana passada, 4 lições que nós vimos em Abraão, né? Em Abrão, ainda não era um Abraão, né? E quem lembra a primeira lição? Mude a partir da voz de Deus. Paulinho está na ponta da língua, né? Pregou hoje. Então, são as 4 lições. Mude a partir da voz de Deus. A segunda foi: abandone o que Ele já te pediu para você abandonar. A terceira é: quebre ciclos e padrões antigos. E o quarto: continue ainda que os resultados demorem. Continue, persevere, seja constante. Amém? E hoje nós vamos falar sobre orações perigosas. Você já fez alguma oração perigosa? Já fez alguma oração que você achou essa oração é perigosa? Não, né? Acho que não. As orações meio doidas. A apóstola está falando ali, a apóstola Júnior, que ela já fez umas orações meio doidas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Esse é o nosso propósito. E eu quero começar então lendo com vocês 2 textos da palavra de Deus. E o primeiro está em Lucas, no capítulo 11, os 4 primeiros versículos de Lucas 11. Amém? E a palavra de Deus diz assim: Jesus estava, o quê? Orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Então, essa não é a versão que a gente está acostumado, né, da oração do Pai Nosso. A gente está acostumado com a versão de Mateus, né, que é aquela oração um pouco mais completa, tá? Mas essa também é a oração que Lucas, né, mostra que Jesus ensinou, tá? E o outro texto que nós vamos ler está em Romanos, capítulo 8, os versos 26 e 27, que também fala a respeito de oração. E a palavra de Deus diz assim: da mesma maneira, também o Espírito, a palavra Espírito aí está com a letra maiúscula, é o Espírito Santo, tá? Da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, que somos nós, de acordo com a vontade de Deus. De acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Amém. Amém. Então, esses são os 2 textos, e nós pedimos para que o Espírito Santo nos conduza neste tempo. O meu coração e o seu coração. Não só há uma palavra para ser ouvida, mas uma palavra, como a gente tem dito aqui, que traga metanoia, que traga mudança de atitude. E nós queremos então falar, eu quero começar dizendo que a oração, ela tem uma relação profunda, tem uma relação íntima, né, com a mudança de mente. Nós estamos falando de metanoia, mudança de mente, e a oração tem uma relação profunda. Foram feitos estudos recentes a respeito do que a oração pode fazer na mente, na nossa vida. E olha que interessante, eu quero trazer aqui para você 7 benefícios que a oração traz para a nossa mente, tá? Primeiro benefício que a oração traz para nós: ela aumenta a resistência à dor e ao ambiente. A oração aumenta a resistência à dor e ao ambiente. O segundo benefício, a oração aumenta a reconstrução cerebral, tá? Então, reconstrução cerebral. Terceiro benefício, a oração, ela melhora a concentração e a atenção. Isso é efeito da oração. Quem ora muito vai ter esses benefícios. Quarto benefício, a oração aumenta a felicidade.
A oração aumenta a felicidade. Quinto benefício que a oração traz para nós: a oração descansa mais que o sono. Quantos aqui estão precisando de um soninho, está com o soninho atrasado? Vai orar, irmão. Não é? Vamos orar. A oração descansa mais que o sono. Sexto, a oração melhora a autoestima, tá? E sétimo benefício, a oração melhora a capacidade de tomar decisão, tá? Irmãos, eu já vi, você já deve ter visto aí, tem vários vídeos falando aí de pessoas que estudam na ciência dos efeitos tanto da oração quanto da leitura da Bíblia na vida da gente, né? Eu estou falando aqui de efeitos da oração, mas esses dias eu vi um vídeo de um cientista falando que quando nós dobramos os joelhos, né, a nossa mente entra num estado que traz vários benefícios para o nosso corpo, traz para a mente e para o corpo também. É claro que nós oramos, além de outras razões, não são só porque esses benefícios, mas se você orar, esses benefícios virão, né, virão junto, tá? Então, eu quero falar algumas coisas importantes aqui para nós. A primeira coisa é que não há como desconectar a oração da metanoia. Não há como desconectar a oração da mudança de mente. Obrigado, Daiane. A oração, ela vai sempre fazer diferença na nossa vida, vai fazer diferença na nossa maneira de pensar. Ela traz para nós, a própria oração vai trazer para você uma mudança. E é interessante isso. Mas é claro que Deus também responde orações. Estou falando de mudanças para cá, mas há também uma mudança para lá. Por quê? Porque Deus responde orações. Olha que interessante, John Wesley disse o seguinte: Deus não faz nada além de responder orações. Essa é uma frase de John Wesley. Deus não faz nada além de responder orações. Se essa premissa é uma verdade, tudo que a gente vive, tudo que nós vivemos é resultado da nossa vida de oração. Tudo o que nós vivemos deve ser, eu vou falar deve ser, resultado da nossa vida de oração. Porque às vezes não é. Porque a gente toma muita decisão sem consultar o Senhor. É ou não é verdade? Quem aqui já fez isso? Assim, ó, levanta meia mão assim, comigo. Porque a gente, né, não ficar com muita vergonha, né? Todo mundo já fez isso. A gente toma as decisões conforme a nossa cabeça. E às vezes nós não perguntamos para Deus se é aquela direção. E aí depois não dá certo. A gente fala assim: Senhor, o Senhor tem que me ajudar, o Senhor tem que me acudir, o Senhor tem que me socorrer. Eu falo sempre, ainda bem que eu não sou Deus, né? Que eu ia falar assim: agora se vira, você não perguntou para mim. Mas Deus não é assim, né? Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Aquilo que nós vivemos deve ser resultado da nossa vida de oração. Se Deus vive para responder oração, nós precisamos buscá-lo através da oração. Então, eu tenho agora duas perguntas importantes para nós aqui, para você pensar. A primeira pergunta é a seguinte: será que a nossa maneira de pensar não está gerando orações limitadas? Será que a nossa maneira de pensar não está gerando orações limitadas demais? O que você acha? A sua maneira de pensar vai fazer com que você faça a oração. Quantos acreditam aqui que Deus cura? Se nós acreditamos nisso, nós precisamos orar crendo nisso. Entende? Se a gente achar, não tenho certeza se Deus vai responder, o que vai acontecer? Nós não vamos orar. Ou nós vamos fazer uma oração sem fé. E a oração, a Bíblia fala que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. É melhor não orar do que fazer uma oração sem fé. Eu já tive uma experiência assim, já contei várias vezes, vou contar de novo. Né? Um dia nós estávamos lá embaixo, na igreja ali na Caraíbas,
Faz muito tempo. Esse dia o apóstolo, era um dia de ceia como hoje, o apóstolo chamou, fez várias filas para nós orarmos pelas pessoas. E eu fiquei numa ponta assim. E essa irmã, ela não está mais conosco, ela já era uma senhora bem idosinha, cabelinho branquinho. E ela veio na minha fila. E quando ela chegou, para eu orar por ela, eu perguntei para ela: irmã, por que a senhora quer que ore? Mas ela já com entre 80 e 90 anos. E eu perguntei para ela: pelo que a senhora quer que ore? E ela falou assim: pastor, ora por mim, porque as minhas vistas estão escurecendo. E aí, o que acontece? Eu sou muito racional. E aí na minha cabeça eu já vi assim: mas na idade dela é natural eu escurecer as vistas. Eu não estou com essa idade, já estou de óculos, né? É natural. Na minha cabeça já veio assim: ela está pedindo oração por um negócio que... Mas sabe o que acontece? Eu já levei aquela chapuletada de Deus assim. E Deus falou assim: eu não posso fazer. Eu falei: ô Senhor, me perdoa. E orei por ela. Eu não sei se melhorou, porque eu não perguntei para ela depois. Mas eu só quero dizer para você que eu ia cometer um pecado, porque eu ia orar por ela, desacreditando que ela podia ser curada. Consegue entender isso? A oração, ela precisa ser com fé. E a gente só vai orar naquilo que a gente acredita. E se a nossa mente estiver cauterizada com respeito a isso, a nossa oração vai ser limitada. A nossa oração vai ser limitada. Então pense, não é? Eu sempre conto duas experiências. Uma é essa, e a outra é de um acampamento que nós fomos. Tinha uma moça, né? A moça estava doente lá. E foi, o pessoal orou, e estava lá, estava eu ainda não era pastor, eu era o líder dos jovens, e o pastor que estava lá, estava junto, nós estávamos no mesmo quarto, e de madrugada o pessoal foi chamá-lo, né? Aí nós acordamos, fomos lá: o que está acontecendo e tal. Não, pastor, é que a pessoa que veio falar, né, vieram uns 2, 3, vieram assim: pastor, queria que o senhor orasse pela fulana, porque a gente vai levá-la para o médico, né? Então queria que o senhor orasse. Aí ele falou assim: pode levar ela. Aí a moça ficou olhando na cara do pastor, assim: como assim, pastor, o senhor não vai orar? Não, pode levar. Ela ficou assim, ela não aguentou, falou assim: como assim, pastor, por que o senhor não quer orar? O senhor não vai orar por quê? Ele falou assim: eu não vou orar porque você não está acreditando na oração. Você disse assim para mim: ora, porque eu vou levá-la para o médico. Então você não está acreditando que ela vai ser curada. Então pode levar para o médico de uma vez, porque Deus não vai responder esse tipo de oração. Vocês concordam? Está certo o que o pastor fez? Eu aprendi, estava ali do lado. E é verdade, porque Deus não responde oração que não é feita com fé. Então olhe para você: será que a nossa maneira de pensar, por causa da nossa maneira de pensar, será que nós não estamos fazendo orações limitadas para Deus? Será que a nossa maneira de orar não está sendo influenciada por essa maneira de pensar? Com certeza. Eu estou convidando você a pensar, a ter uma mudança de mente para você fazer as suas orações. Sabe, para nós acreditarmos. Leonard Ravenhill, ele diz que o avivamento, o pleno avivamento, ele não vem porque de fato as pessoas não querem. Ou seja, as pessoas às vezes até oram por avivamento, mas ela não quer. Está bom do jeito que está agradável, está menos bagunça. Entende? Ou seja, é feito um pedido sem de fato lá no fundo do coração querer que isso aconteça. Nós precisamos de mudança de mente. Você concorda? Então, o que é oração? O que é oração? Vamos lá. Falar com Deus. Falar com Deus só? A ouvir Deus. É verdade.
A gente aprende, tem entendido aí que oração é fala, 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 e a hora que Deus vai falar, a gente sai, vira as costas e vai embora. Não, é uma conversa. A oração precisa ser uma conversa, onde você fala e você ouve. Invista um tempo em ouvir também. É muito difícil, porque a gente não consegue, né? A gente fica atribulado, nossa mente não para, mas comece a exercitar. Ouça também através da palavra. Senhor, fala comigo, eu vou ler a palavra, fala comigo. É uma maneira de Deus falar também. Mas invista tempo no seu tempo de oração, não só falando, mas ouvindo a Deus. Porque como é que, lembra da história de Abraão semana passada? Como é que a gente vai ouvir a voz de Deus se a gente só fala? Você já teve uma conversa com alguém que só fala, 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 e não dá espaço para você falar? Eu já tive conversa com gente assim. A oração é uma conversa, é um relacionamento. A oração, ela precisa ser quebrada a forma que a gente aprendeu religiosa de fazer oração, porque a gente acha que tem todo um jeito, a gente acha que tem que falar palavras difíceis, né, para orar, e não, é uma conversa. Oração é uma conversa. Você pode falar de um jeito simples com Deus, mas é um relacionamento de amor, é um relacionamento de humildade, porque você vai falar com o Senhor Todo-Poderoso. Então você tem que ir numa posição de humildade, numa posição também de dependência. O livro do apóstolo que fala a escola da oração, não tem mais, ele fala que a oração, né, é esse atestado de incapacidade, que só quem ora é quem entende que precisa de ajuda. Essa é a ideia, não é? Nós precisamos entender isso. E aí, qual se torna então o propósito da oração? Qual se torna o propósito da oração? A oração não é apenas um meio que eu consigo as coisas de Deus. Oração, principalmente, ela deve ser o meio pelo qual Deus consegue as coisas de mim. Muda bastante a nossa maneira de pensar. Oração não é o meio pelo qual eu consigo as coisas de Deus, mas é o meio pelo qual Deus consegue as coisas de mim. É na oração, se você começar a ouvir a Deus, você vai começar a ouvir Deus pedindo coisas para você. Porque na oração a gente só pede, vai com o Senhor com a nossa lista, né, nossa lista de compras. Fala, Senhor, eu quero isso, preciso disso, preciso daquilo outro, e Senhor, isso aqui não dá para viver sem, isso aqui. E aí Deus fala assim, eu quero um pouquinho do seu tempo. Olha um pouquinho para mim, quero falar com você. Olha, eu preciso que você conserte aquela coisa na sua vida. Se a gente de fato orar, se a gente de fato estiver nesse relacionamento, você vai começar a perceber que Deus vai começar a requerer coisas de você também. Oração não é só ter coisas de Deus, mas Deus vai principalmente ter coisas de você. Amém? Quem está disposto? Por isso que às vezes eu estou falando aqui de orações perigosas, porque às vezes a gente não quer isso, a gente só quer o venha a mim, o teu reino nada, né? A gente só quer a nossa parte, e a parte de Deus. Veja como às vezes até as coisas que estão claras, às vezes a gente distorce. O que nós viemos fazer hoje aqui? Como é que você chama essa reunião? Culto. Nós viemos para cultuar a Deus. Então, se nós viemos para adorar a Deus, para trazer do nosso tempo para Deus, para fazer algo para Deus, e não é para nós. Mas às vezes se não canta aquela musiquinha que eu gosto, hoje foi chato. Mas era para você ou era para Deus? Nós ofertamos, é para Deus. Nós ouvimos, paramos aqui, esse momento da palavra, para Deus. Deus fala conosco. Então, é um culto a Deus. Venha para cultuar a Deus. Eu digo a você pela experiência, que você vai sair abençoado sim, que Deus vai te responder, que Deus vai vir ao teu encontro, mas venha por causa dele, não venha por causa das bênçãos dele. Amém? Pastora Tânia orou aqui, falando, Deus, nós não viemos aqui para ver as tuas mãos, aquilo que o Senhor tem para dar, nós queremos olhar no seu rosto.
Nós queremos ver o Senhor. E essa deve ser, isso deve ser oração. Oração é relacionamento, é uma conversa. Muita gente não ora, não tem uma vida de oração, porque ele não sabe disso. Então se torna uma coisa chata, enfadonha. Mas quando você começa a conversar com seu pai, com seu melhor amigo, já teve gente aqui que passou a noite, o amigo foi pousar na sua casa e passou a noite conversando? Já teve? É gostoso, né? Eu, quando encontro ali com o Rubson, que é o meu irmão de mães diferentes, né? A gente fica conversando, se não deixar, né, a hora passa, né? Mas a gente precisa ter esse prazer com Deus. A gente precisa ter esse prazer com Deus. Queridos, nós precisamos, os discípulos, eles não sabiam orar, e eles foram buscar, e eles falam: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E então eu quero ir para a segunda coisa. A primeira que eu falei é que nós, então, não tem como desconectar a oração da metanoia. A segunda coisa é que nós não sabemos orar como convém. Nós vimos isso no texto que nós lemos no começo. Há uma guerra, na verdade, dentro da nossa mente, que faz com que a gente não ore corretamente. Há uma guerra dentro da nossa mente. Primeiro, é uma guerra para você se desconectar. Essa é uma realidade, praticamente todo mundo passa. Você dobra o seu joelho para orar, começa a vir aquela coisa: eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquela petição, né, doutor? Eu tenho que fazer aquele negócio, eu tenho que ir lá buscar o meu filho. Alguém vive essa dinâmica? Todo mundo? Amém? É uma guerra, porque a nossa mente não quer parar, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, onde nós estamos numa vida acelerada. Mas a Bíblia fala que nós precisamos buscar o Espírito, porque o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. O Espírito Santo me ajuda aqui. Eu vou só dar uma dica, né? Acho que eu falei isso aqui outro dia, mas vou dar uma dica para o que eu faço quando eu vou orar e a mente está assim. Geralmente eu vou com o meu celular com um bloco de notas, ou com um papel e uma caneta, onde, vê tal coisa que eu tenho que fazer, vai lá e escreve, pronto, saiu da sua cabeça, você olha o papel depois, entendeu? É uma forma, uma dica para te ajudar a não ficar aqui na mente, porque enquanto a gente não põe aqui na lista, aquilo fica martelando na cabeça da gente. Então vai lá e escreve, depois eu vejo, depois da oração. Então é uma forma, uma dica, né? Mas quanto às outras coisas que nós lidamos, que há uma batalha na nossa mente, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então, como orar corretamente, né? Há uma forma certa de orar? O que vocês acham? Há uma forma certa de orar? Como é que a gente ora corretamente? Então eu quero trazer alguns textos só para falar de algumas coisas. Às vezes a gente tem algumas coisas na mente e a gente precisa entender a realidade sobre eles. A primeira é que forma e linguagem não é importante. Em Mateus 6, os versos de 5 a 8, Jesus está falando esse texto, e ele fala assim: quando orarem, não seja como os... O que é o hipócrita? É o falso, né? Duas caras. Por quê? Não faça como eles que gostam de orar em pé nas sinagogas. Tem gente que lê até aí e acha que é pecado orar em pé. Não é aí, preste atenção. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos. É gente que faz oração para o outro ver, né? É querer se aparecer. Então, quando você orar, deixa isso de lado, se conecta com Deus, porque o seu objetivo da oração é Deus, não é o outro. Às vezes é meio que natural também, a gente aprendeu assim, a gente tem que desaprender. Mas às vezes a gente está orando, a gente começa a pregar para o outro na nossa oração, entendeu? Não é necessidade, a gente começa a pregar para Deus. Deus fala assim: eu já sei dessas coisas que você está falando, eu já conheço a Bíblia, foi eu que escrevi. Às vezes a gente está pregando para Deus. Então, não quebre isso, né? Então, e aí ele vai falar: em verdade lhe digo que já receberam a sua recompensa. Quem já foi aplaudido por aquilo que fez para Deus aqui na terra, já recebeu a recompensa. Vamos lá. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que
vê em secreto, lhe dará a recompensa. Não posso orar em público? Pode, mas quando você orar em público, não ora para se aparecer. Mas Jesus está falando, tem uma oração que o Pai vê, é aquela oração do secreto. Vai lá, chega em casa, fecha a porta. Ali ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. E olha que interessante, a Bíblia não fala que quando você for nesse lugar, Deus vai ouvir a sua oração. Ele fala assim, o Deus que te vê. Por que é o Deus que te vê e não o Deus que te ouve? Porque Ele já sabe o que você precisa. O que Ele quer é ver você. O que Ele quer é relacionamento. É isso que o Senhor está querendo da gente. É por isso que Ele quer te ver. Ele não quer só te ouvir, Ele quer relacionamento, olhos nos olhos. É isso que o Senhor espera de nós. O tempo no secreto, o tempo de estar ali no quarto, é um tempo de olhar nos olhos. Amém? Verso 7. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. Não precisa ficar aquela repetição, né? Então, e não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Amém? Então, Jesus está ensinando sobre a oração, e nós precisamos trazer para nós essas lições, elas são importantes. Outra coisa, né, que Deus vê na forma que nós oramos, é o nosso coração. Olha esse outro texto que é Lucas 18, de 9 a 14. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos e que se consideraram justos e desprezavam o outro. Sabe aquele cara que se acha o santão, o crente, mais crente do que todo mundo, mais crente do que Jesus? Então, tem uns assim, que eles se acham, né? E aí, ele dá essa parábola para esse tipo de pessoa lá. Então, ele fala assim: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, aquele que faz tudo perfeitinho, conforme a lei. E o outro era um publicano, um cobrador lá de, né? Uma pessoa que não era bem vista pelas pessoas, pelo povo judeu. O fariseu ficou em pé e orava para quê? Como é que era a oração dele? De si para si mesmo. Ele orava, estava orando para ele mesmo. E ele orava de que forma? Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como esses demais homens aí, esses roubadores, esses injustos, esses adúlteros, nem ainda como esse publicano pecador que está do meu lado aqui. Eu sou bom, Senhor. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo do que eu ganho. Então, que tipo de oração é essa? Como é que está o coração dessa pessoa? Aí, Jesus continua, ele fala assim: o publicano também estava em pé, mas o publicano estava em pé longe. Ele nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, porque ele estava assim: eu estou com vergonha. E ele batia no peito e fala assim: Deus, tem pena de mim, tem pena de mim, Senhor, porque eu sou pecador, eu preciso da tua graça. Lembra que eu falei que a oração diz respeito a um relacionamento com amor, com humildade, com dependência de Deus? Esse coração faz a diferença na nossa oração. Não vá com o coração cheio de si, vá com o coração diante de Deus, de dependência. Fala: Senhor, olha para mim, eu sou pecador e eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua ajuda. Para de ficar olhando para o outro e ficar julgando o outro. Eu sou melhor do que aquela pessoa. Seja quem você é. Você se acha melhor do que aquele um que é pecador? Ore por ele, ao invés de ficar falando mal dele na sua oração. Então, há uma forma diferente, e se a gente entender isso, a nossa oração vai ser diferente. Tire todo orgulho, até o orgulho espiritual da sua vida, e faça a oração, né, da forma que agrada a Deus. Irmãos, o que é importante na oração? Em 1 João capítulo 5, versos 14 e 15, eu estou lendo vários textos que falam sobre a oração, porque eu quero que você entenda sobre isso, para que você viva isso. Nós precisamos, se nós estamos falando de avivamento, uma das coisas que Deus espera aqui na terra para derramar avivamento é a oração. Amém? Então, olha o que esse texto fala para nós:
E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, de que jeito? Ele nos ouve. Gente, esse detalhe nesse versículo, ele é muito importante, porque tem gente que acha que Deus vai ouvir tudo que você pedir, porque tem um outro texto que diz assim: tudo que você pedir com fé, eu lhe darei. É verdade. Agora, Deus, ele tem um compromisso com a palavra dele primeiro, sabe? Deus é um pai, e ele sabe que tem horas que ele tem que falar não para a gente, sabe? Você como pai, como mãe, já teve coisas que você falou não para o seu filho pelo bem dele? Sim ou não? Deus também faz da mesma forma. Então Deus vai falar não também, mas Deus tem que responder, porque eu tenho fé. Tudo aquilo que nós pedirmos, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então nós precisamos fazer as nossas orações sabendo primeiro: Senhor, é a sua vontade, é o seu querer. E aí você não vai ficar triste o dia que Deus te falar não, porque você sabe que a vontade dele, como nós falamos aqui semana passada, é boa, perfeita e agradável. Se ele falar não, é porque está pensando no seu bem. O resultado no final é o seu bem. Mateus 18 diz assim: em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Há um outro fator importante da oração. Então nós temos a oração feita no quarto secreto, mas nós também temos a oração feita como igreja, que é esse tipo de oração que precisa de concordância com o outro. Nós precisamos da concordância com Deus, mas nós também precisamos da concordância com o outro. Veja, tudo o que vocês ligarem na terra, está todo mundo concordando com essa oração? Então a gente manda esse torpedo lá para o céu e ele vai vir resposta, não é? Então nós precisamos dar uma concordância aqui na terra também. Nós precisamos também aprender a orar em unidade, orar como igreja dessa forma. Tem coisas que você vai pedir para Deus, pessoais, mas talvez tenha coisas que você vai pedir como família, tem coisas que nós vamos pedir como igreja. E aí, só que para isso nós precisamos ter ligação, nós precisamos ter unidade. Para que Deus responda, Ele vai buscar em nós, precisa encontrar em nós unidade, porque se nós ligarmos aqui, assim vai ser ligado no céu. Mas às vezes a gente fala uma coisa, e às vezes, não penso assim, não penso assim, não penso assim, não tem unidade, não cumpre propósito. Deus espera encontrar em mim, em você, unidade, né? Mas por fim das contas, a oração mais poderosa é aquela feita de acordo com a vontade de Deus. Amém? Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Falar: a oração mais poderosa que existe é a feita conforme a vontade de Deus. Queridos, os discípulos, então, eles não sabiam, eles queriam aprender, eles não sabiam como orar, assim como o texto fala que a gente não sabe orar. E eles falaram que: Senhor, nos ensina a orar, né? Eles viram Jesus orando, e ao ver Jesus orando, algo chamou a atenção deles, porque alguns dos discípulos de Jesus antes eram discípulos de João, e eles falam: nos ensina como João ensinou. João ensinou de um jeito, mas a gente está vendo que o Senhor tem algo diferente. Eles viram Jesus orando e falaram assim: Senhor, ensina a sua oração. O que é? A gente percebeu que há uma intensidade, que há um relacionamento, a sua oração é diferente. Alguma coisa chamou a atenção, o texto não fala, mas eu penso que eles viram uma maneira intensa de Jesus orar. Havia uma forma de relacionamento dele com o Pai, e é isso que nós precisamos buscar na nossa oração. É essa metanoia que precisa acontecer na nossa vida, nas nossas orações, não é? E aí a gente vai entender e ter um relacionamento com Deus genuíno. E olha, há vários textos em que Jesus, os discípulos aprendem com Jesus, não é? Outro dia que eu preguei sobre o Monte da Transfiguração, Jesus subiu lá para orar, e ele chamou os discípulos, e aí você lembra, né? Os discípulos até queriam ficar lá. Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Mas Deus vem e fala assim: este é o meu filho amado, ouça-o, né? Nós precisamos ouvir
Jesus, a gente quer falar demais, precisa ouvir, né? O Monte da Transfiguração é onde a gente ouve a voz de Deus, onde a gente vê o sobrenatural. Tem oração que você vai fazer e você vai ver o sobrenatural de Deus, amém? Foi isso que os discípulos viram o sobrenatural. Jesus se transfigurou na frente deles. Depois tem uma oração que Jesus fala para os discípulos assim, ó, pega o barco de vocês e atravessa, eu vou encontrar vocês. E eles vão com o barquinho, e a Bíblia diz que Jesus sobe o monte para orar. E a Bíblia diz que enquanto Jesus estava orando, o barquinho lá começa a ter uma tempestade. Eu imagino que lá de cima do monte Jesus devia estar vendo tempestade, mas Jesus ficou lá orando, e aí de madrugada Jesus vai, só que daí Jesus vai andando sobre as águas. Quando Jesus chega lá, eles até assustam, pensam que é um fantasma. E aí Jesus traz, né, para eles socorro para aquele momento. Pedro tem aquela experiência de andar sobre as águas. Então há orações, né, que Jesus vai vir em seu socorro. Jesus vai vir no meio das tempestades. E nós precisamos orar, nós precisamos desse relacionamento com o Senhor. Depois nós vamos ver também que os discípulos aprenderam e passaram isso para frente. Nós vamos ver em Atos que Paulo e Silas aprenderam o poder da oração. Eles estavam lá, foram presos, apanharam por causa do Evangelho. Eles não apanharam porque estavam fazendo coisa errada, não. Eles apanharam porque estavam falando de Jesus. Mas a Bíblia diz que eles oravam e cantavam, louvavam a Deus e oravam. E enquanto isso aconteceu, houve um terremoto e as portas daquele lugar se abriu. E eu quero dizer para você, né, que há orações que vão fazer dessa forma também, que vão acontecer terremotos de transformação, que vão quebrar cadeias que talvez estão prendendo você. Mas às vezes esse tipo de oração, ela não é tão fácil, porque é uma oração quando a gente está com as costas dilaceradas, quando a gente está imóvel. Eles estavam imóveis, porque eles estavam no tronco. O que nós precisamos fazer é orar, porque às vezes, sabe o que acontece, irmãos? Vem a primeira luta, a primeira dificuldade, sabe o que a maioria das pessoas fazem? Para de orar, para de vir na igreja. Não tem que ser o contrário. É aí na hora da luta que a gente precisa orar. Mas tem gente que nessa hora ele quer desviar. Não, é nessa hora que a gente vai dizer: Senhor, só o Senhor para fazer um milagre nessa situação. Só o Senhor pode fazer. Porque aquilo que nós fazemos, Deus não vai fazer por nós. Então, há orações assim, vai ter um terremoto. E há orações, como eu estou aproveitando de falar de coisas difíceis, o primeiro mártir dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, foi Tiago. Tiago, o irmão de Pedro. Tiago, chamado Tiago Maior, que não é o irmão de Jesus, não é o autor da carta a Tiago, da carta de Tiago. O Tiago, a Bíblia diz em Atos, depois você pode ler em casa, Atos 12, que Tiago morreu, foi o primeiro mártir. E logo em seguida, como o rei Herodes viu que os judeus se agradaram pelo fato de Tiago ter morrido, ele já pegou Pedro e prendeu Pedro também. E a ideia era matar Pedro. E aí a Bíblia diz ali que a igreja orava incessantemente, e Deus trouxe resposta. Aí você fala assim: no primeiro momento Tiago morreu, era para todo mundo desanimar, mas a igreja falou assim: não, nós continuamos orando, nós continuamos crendo. Se Deus decidiu levar o Tiago, amém, nós continuamos orando e continuamos crendo. Consegue entender a lição nesse texto? Porque tem dia que algumas coisas morrem para nós, mas a gente precisa continuar orando, perseverar na oração. Nós não paramos. É essa mentalidade que nós precisamos ter para a nossa vida de oração. Amém, irmãos? Vocês concordam? Deus está falando com você, Deus está te chamando para perto, para oração. Fala assim: filho, vamos sentar junto, vamos conversar. Terceira e último destaque que eu quero fazer com vocês é sobre a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso é uma oração perigosa. Pastor, o que é uma oração perigosa?
A oração perigosa é a oração que nós nos expomos, a oração em que você fica exposto. Essa é a oração perigosa. Eu vou dizer por que ela é perigosa. Olha a exposição enquanto nós oramos. Você diz na oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Talvez a primeiro momento que você fala assim: eu estou falando de Deus, santificado seja o teu nome. Mas como é que o nome de Deus é santificado? Porque Ele já é santo, não precisa que você santifique, não é verdade? Então de que forma o nome do Senhor é santificado? Fala assim: através do meu testemunho, através da minha vida. Quando você fala santificado seu nome, você quer viver uma vida santa, Senhor, que as pessoas vão ver o quanto o Senhor é santo através da minha vida. Então, uma oração perigosa. Você fala assim: seja feita a tua vontade. Isso é ou não é perigoso? Porque você está dizendo assim: eu abro mão do que eu quero. E Jesus foi o precursor dessa oração. Ele disse isso: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, todavia, porém, contudo, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus já ensinou para a gente, e a gente precisa trazer essa mentalidade para a nossa oração. Terceira coisa, nós dizemos: o pão nosso de cada dia. Essa aí a gente entende claramente que é para nós, né? O pão nosso de cada dia. E os gordinhos gostam, né? Gordinho gosta dessa oração, porque fala assim: o pão nosso, seja aquele pão que a mãe faz em casa, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? E você está dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor, eu dependo do Senhor. Nós vamos dizer: perdoe as nossas ofensas, as nossas dívidas. E a gente fala uma palavrinha depois: qual é? Assim como. Esse assim como é você está dando uma condição: faz assim como eu faço. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Então, se você não está perdoando as pessoas que te ofendem, nem peça perdão para Deus. Concorda? Porque essa é a oração que Jesus ensinou. Ela é ou não é perigosa? Porque você está se comprometendo. Você está dizendo: Senhor, perdoa as minhas ofensas, como eu perdoo quem me ofende. E é um trabalho para o nosso coração ser um coração perdoador, como o coração de Jesus. E, por fim, nessa oração a gente pede: livra-nos do mal, livra-nos do maligno, né? E às vezes a gente não quer muita gente às vezes não quer bem essa oração. Livra-nos do mal. Às vezes está ali no mal, mas está gostoso. Essa oração é ou não é perigosa? Porque ela traz para nós compromisso. Traz para nós compromisso. E eu quero, de outra forma agora, falar assim, então, 5 orações perigosas que todos nós devemos fazer. Amém? 5 orações perigosas. A primeira: eu te recebo como meu Senhor. Você pode fazer essa oração? Eu te recebo como meu Senhor. Quem aqui nunca tinha feito essa oração? Você nunca fez essa oração: eu te recebo como meu Senhor? Não é errado, não. Às vezes a gente não fez essa oração. Todo mundo já tinha feito? Muito bem. A oração do Pai Nosso é dizer isso. Pai Nosso, quando a gente está falando Pai Nosso, né, é o meu Pai, o meu Senhor, o dono da minha vida. E então, quando você diz dessa forma: eu te recebo como Senhor, essa é uma oração perigosa que nós devemos fazer. Só que você está colocando a sua vida na mão da pessoa que melhor pode cuidar da sua vida. É Jesus. Então não tenha medo de fazer essa oração. Se você nunca fez, e talvez não fez hoje também aqui, faça essa oração.
Todos nós precisamos dizer: Senhor, eu te recebo como Senhor da minha vida. Enquanto eu estava gerenciando a minha vida, não deu certo, não deu bom, mas com o Senhor vai dar bom. Então eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos. É isso que a gente precisa fazer. Essa é a primeira oração perigosa que a gente precisa fazer, né? A gente está dizendo: o Senhor é único e suficiente Salvador da minha vida. Eu não vou depender de mais ninguém, de mais nada. Eu dependo do Senhor. E só que fazer dele Senhor da nossa vida é dizer que todas as decisões são dele. Amém? Isso é perigoso, mas é bom. A segunda oração perigosa é: me ensina a depender apenas do Senhor. Fala comigo: me ensina a depender apenas do Senhor. Às vezes nós achamos que quem cuida da gente é o nosso patrão, é o salário, a gente depende do salário, depende do patrão, e aí o patrão te manda embora. Aí você vai lembrar que você dependia mesmo era de Deus. Dependa de Deus. Eu vim lembrando o Felipe aqui ontem na palavra sobre finanças, né? O pastor Leandro falou, o Alex falou, né, que quando ele casou ele estava desempregado. Aí o Felipe, eu também, o Felipe e o Clay, os dois casaram desempregados. Mas eu lembro especialmente, né, com o Felipe ali naquele momento que a gente acompanhou um pouquinho mais de perto, né, e o Felipe ficou em paz, que ele sabia em quem ele cria. Então esse é o nosso papel. Nós dependemos do Senhor. Quando você diz o pão nosso de cada dia, essa é a dependência do Senhor, porque o povo de Deus aprendeu lá no deserto que todo dia caía maná do céu. Isso é dependência de Deus. Terceira oração perigosa é dizer: Senhor, fala comigo, Senhor, quebranta o meu coração. Ixi, essa oração é ou não é perigosa? É ou não é perigosa? Porque às vezes a gente quer que o nosso coração permaneça do jeito dele, mas daí não tem como Deus trabalhar num coração de pedra. Nós precisamos falar: Senhor, quebranta o meu coração, eu quero ser uma nova criatura. Me ajuda, Senhor, a perdoar, me ajuda, Senhor, a mudar. Eu não quero ser aquela pessoa que diz: eu sou assim e acabou. Não, eu sou filho de Deus, eu posso mudar. Então faça essa oração é uma oração que nós todos precisamos fazer. Senhor, quebranta o meu coração. Quando a gente diz santificado seja o teu nome, está muito ligado a isso, porque a gente está dizendo: Senhor, sonda-me, vê se tem um caminho mau e me leva a fazer o caminho, o propósito do Senhor. Senhor, retira de mim tudo que não te agrada. Santificado seja o teu nome. Eu quero viver uma vida santa. Quebranta, mas para isso eu tenho que ser quebrantado. Só vai viver uma vida santa quem é quebrantado, porque quem não é quebrantado, ele acha que já é santo, ele acha que está bom, ele acha que é o cara, ele acha que é o top, né, dos crentes. Quarta oração, fala comigo: Senhor, cumpra em mim a sua vontade. Nós já falamos: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa oração é perigosa, porque nós estamos dizendo: Senhor, eu renuncio a minha vontade para viver a sua. Nós precisamos, Jesus falou: aquele que quer ser meu discípulo, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Aquele que perder a sua vida vai ganhar. Então nós precisamos morrer para nós mesmos, renunciar às nossas vontades, que a nossa carne, ela não quer fazer a vontade de Deus. A nossa carne não quer fazer aquilo que agrada a Deus, aquela quer fazer o que agrada a ela. É ou não é verdade? Para cumprir a vontade de Deus, muitas vezes eu vou ter que fazer aquilo que eu não quero fazer. Amém? Quinta e última oração perigosa que nós precisamos, nós devemos fazer. A quinta e última oração perigosa. Vamos falar juntos? Eis-me aqui,
envia-me a mim. Ah não, pastor, essa eu não quero fazer não. A oração que eu quero fazer está bom aqui. Eu não quero ser líder de célula não, Senhor. Não envia-me a mim não, não quero servir não, Senhor. Eu só quero ser servido. Eu não quero, Senhor, o Senhor me deu esse dom, mas eu não quero aparecer. Eu quero pegar esse talento, mas eu quero guardar e deixar escondido. Na hora que o Senhor voltar, eu dou na mão do Senhor. Quando nós dizemos na oração, venha o teu reino, nós estamos dizendo, eu vou fazer aqui a minha parte para que o seu reino se manifeste aqui na terra. Essa é uma oração perigosa. Pai Nosso é uma oração perigosa, porque ele traz para nós compromisso com Deus e com o reino de Deus. E para viver isso nós precisamos de uma mudança de mentalidade. Não dá para ser o crente do mesmo jeito. Para viver essa oração, para falar essa oração, para orar essa oração, nós precisamos de fato ter uma vida com Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé. Num ano de avivamento, Deus está esperando de você e de mim posicionamento. Deus está nos chamando, irmãos, a mudar a nossa mente. Transformações profundas geram resultados eternos. Deus está te convidando a ter uma forma de relacionamento mais profunda com Ele. Eu creio, eu falei que é uma oração perigosa, mas eu creio que essa oração ela é poderosa na sua vida. É uma oração de transformação, é uma oração de relacionamento, de compromisso, de vida com Deus. É a oração que o nosso Senhor nos ensinou, porque nela estava tudo isso. Uma oração que vai fazer a diferença no seu dia a dia, quando você entender esses aspectos daquilo que Deus espera de você. Quando você dizer, Pai, o Senhor é o Senhor da minha vida. Quando você dizer, santificado seja o teu nome, eu preciso viver uma vida santa. Venha a nós o teu reino, eu quero te servir para que o teu reino se manifeste aqui na terra. Quando dizer, seja feita a tua vontade, eu estou abrindo mão da minha vontade. O que o Espírito Santo está falando com você hoje? Será que tem coisas que precisam ficar para trás na sua vida? Será que tem mentalidades, coisas que estão aí, assim, eu estava vivendo assim, eu só queria que o Senhor fizesse a minha vontade, mas hoje eu estou aqui, Senhor, eu entendi que o Senhor quer que eu faça a sua vontade. Eu entendi que a minha oração depende de um coração humilde, Senhor. Muitas vezes eu estava fazendo uma oração orgulhosa. O que é que o Espírito Santo está falando com você? Quero convidar você a baixar sua cabeça e começar a conversar com o Senhor. Nós estamos falando de oração, então comece a orar. Comece a falar com Jesus, comece a falar com o Espírito Santo, comece a falar com o Pai. Fala, Pai, eu estou aqui, Senhor. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito, eu não quero fazer as mesmas orações, que são ladainhas, são repetições, vãs repetições, como o Senhor ensinou que nós não devíamos fazer. Eu quero ter um relacionamento contigo, e me perdoa, Senhor, porque eu não tenho conversado com o Senhor direito. Me perdoa que outras coisas estão na lista de prioridades, mas hoje estou restaurando o meu altar de oração, a minha vida de oração, porque eu quero um avivamento na minha história. Essa é uma oração perigosa, mas eu quero estar em perigo, mas nas tuas mãos, Senhor. Senhor, essa é a melhor coisa que eu posso fazer, é estar em perigo, mas no perigo de estar nas tuas mãos. Eu não estou em perigo nenhum, eu estou protegido, eu estou abençoado, eu estou sendo guiado, eu estou sendo dirigido pelo Senhor, eu estou sendo abençoado, eu estou sendo transformado, porque eu estou debaixo da orientação do Espírito Santo. Pai, conduz a tua igreja neste tempo a esse avivamento que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor, a tirar da nossa mente velhas maneiras, velhas coisas, velhas frases, para viver algo novo com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a quebrar
Senhor, com o odre velho, para andarmos, Senhor, dentro de um odre novo, para que venha vinho novo do Senhor, um tempo novo, onde o Senhor vai nos esticar, vai nos trazer, Senhor, coisas novas do Senhor, revelações, manifestações do Senhor, Pai. Mas ajuda-nos a romper com coisas velhas. Traz para nós essa mudança de mente, Espírito Santo. É isso que nós pedimos. É isso que nós pedimos. Fala com o Senhor a respeito daquilo que Ele falou com você. Céus, deixa o céu descer. Pai nosso no céus, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Glória a Deus.
com a sua mão estendida para o céu, diga comigo: elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus e da terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Olho para os montes e pergunto: de onde me vem? É o Senhor que é o nosso socorro. É dele que vem a bênção que nós tanto precisamos. Louvado seja o seu nome. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e maravilhoso Pai Celestial, os dons e o conforto do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e sempre. Digam comigo amém. E um aplauso para Ele, aleluia.